hoje eu estou aqui para falar de Medicina Macabra, livro do novo selo da Dark Side, selo Macabra, edição lindíssima, capa dura, né? Ilustrações, bem estilo Dark Side. Olha só como tá bem bonito por dentro, né? Tem umas ilustrações assim bem bacanas. Gostei muito da edição. E são casos em que o Thomas Morris, ele vai juntar casos de revistas de medicina, de jornais, né, de medicina, que falam sobre casos, assim, curiosos do século passado, do século XIX. E é bem interessante porque eu acho que a gente tem uma tendência a romantizar o século XIX, quando na verdade você poderia morrer simplesmente ao arrancar um dente, né? Porque a medicina não tinha ainda avançado e as pessoas morriam às vezes por coisas muito simples e às vezes persistiam, né? Acho que a resiliência do corpo humano é bem interessante. Ele mostra isso em alguns capítulos, o quanto o corpo pode resistir a situações assim inusitadas. Eu sou fã de série médica, eu adoro medicina, eu acho casos curiosos e foi muito bacana ler esse livro porque deu pra entender também um pouco do que acontecia na época e o quanto a medicina avançou e quanto a gente deve ser grato a esses médicos, né, por serem um pouquinho mórbidos, por fazerem testes loucos, né, alguns chegam a ser macabros. Eu acho que bizarro é a palavra que eu mais usei ao ler esse livro, né, a palavra que veio mais na mente foi bizarrice, mas alguns casos são macabros sim pela mentalidade, né, do ser humano. O livro é dividido em 7 capítulos. O primeiro é Vergonha Alheia, o segundo, Insólita Medicina, terceiro, Remédios Irremediáveis, quarto, Cirurgias Macabras, quinto, Curas Extraordinárias, sexto, Histórias Macabras e o sétimo, Perigos Escondidos. São capítulos que ele chama de incisões, são 7 incisões. O que mais me chamou a atenção? O primeiro, Vergonha Alheia. Eu acho que quando eu vejo algumas coisas assim, séries médicas, a gente até pode dar risada, mas eu fico sempre pensando no estado mental daquela pessoa, né? Porque não é normal, a pessoa deve ter algum distúrbio, enfiar coisas em certos orifícios o tempo todo. Não é, deve ter algum transtorno aí, que a pessoa acaba passando isso, né, pro corpo. Não me parece normal. Eu sei que algumas pessoas vão dar risadas, mas eu sempre fico pensando realmente no estado mental dessas pessoas. Então tem um caso, por exemplo, de um cara que engole várias facas e quando ele morre, vão fazer autópsia, encontram vários pedaços. Não sei como é que esse cara sobreviveu tanto tempo engolindo tanta faca, né? Tem um caso curioso do cara que ele tava com prisão de ventre e aí ele enfiou uma coisa assim, né, no orifício para ver se livrava da prisão de ventre, assim, muito curioso a pessoa ter pensado uma coisa dessas, né? Ou, por exemplo, de prisioneiros que colocam todo tipo de ferramenta nos seus orifícios, né? E eu fico pensando que acho que até hoje isso pode acontecer, né? A capacidade do ser humano e a capacidade desses buracos conseguirem, né, alojar tanta coisa de tamanhos tão diferentes, né? Teve também casos em que a gente vê que o corpo humano ele é resiliente, ele não morre facilmente, assim, você acha que, nossa, levou um tiro, vai morrer. Não necessariamente. Curas estranhas, né, de remédios muito estranhos. E aí teve uma passagem, assim, de algo que me deixou muito abalada, e eu acho que aí é um caso macabro mesmo, né, de médicos que, pra tentar ajudar crianças que tinham ataques epiléticos, eles usavam pombos e colocavam pombos em orifícios questionáveis. E aí eu fiquei pensando até que ponto, né, você pode testar coisas na medicina, o limite, né, entre a medicina, né, a curiosidade médica e o sádico, para mim já beira ao abuso, ao assédio que fizeram com aquelas crianças. Também tem o caso de um pai, por exemplo, que afogava o bebê para ver se ele conseguia adquirir características anfíbias, por exemplo. É um caso meio duvidoso, nem se sabe se é verdade. Porque o Thomas também vai relatar casos que se questiona, né, se com certeza não foram verdades. Por exemplo, uma pessoa ficar 10 minutos debaixo d'água sem morrer, ou vários dias, né? Hoje se sabe que isso é impossível, então são casos mentirosos que foram relatados aí nessas revistas de medicina. O fato é que um livro, não é um livro assim que você começa a ler e você fala assim, nossa, eu preciso terminar porque essa história está me prendendo. Não, o que vai te prender são os capítulos. Eu lia 2, 3 casos, às vezes eu li o capítulo inteiro, daí eu ia fazer outra coisa, depois voltava. Então é uma leitura assim muito prazerosa, uma leitura para você ler aos pouquinhos mesmo, não tem pressa.
para terminar. O livro não causa essa exigência, mas ele causa curiosidade. Né? Se você lê uma coisa, você fica tão chocada que você fala, meu Deus, o que tem mais por vir nesse livro? Né? Se eu já tô chocada aqui, imagina até o final. E tem muitos casos curiosos, e é muito interessante a gente ver o quanto a medicina avançou e o quanto era difícil antigamente lidar com algumas doenças, com alguns processos, porque não se tinha, né, todas as informações que se tem hoje. Então é muito bacana, gostei demais, recomendo para os curiosos como eu de plantão. A edição está belíssima, Medicina Macabra. Até mais!